Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu, como vocês já sabem, sou a professora Isabela Gonçalves. E hoje a aula está bem longe do estúdio, isso mesmo. Eu estou aqui na UFRJ, no Instituto de Geociências, porque eu tenho uma novidade para vocês. Lá dentro eu vou chamar a professora Larissa Girlane e vamos descobrir muitas coisas legais. Vamos lá? Oiê! Oi, tudo bem? Tudo! Olá, Larice! Oi, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo bom? Muito prazer, meu nome é Eduardo, sou mediador aqui do Museu da Geodiversidade e eu vou conduzir vocês hoje na nossa visita. Legal. Vamos! Prontas? Então, como nós vimos na sala que nós acabamos de passar, a Terra primitiva era formada por uma crosta muito fina, ainda em processo de endurecimento. A Terra primitiva também apresentava muitas crateras de impactos de meteoros e asteroides. Essa já é a Terra nos dias atuais. O nosso planeta, a nossa crosta terrestre, é dividida em cerca de 12 placas tectônicas. Sob a crosta, nós temos o manto e temos o núcleo interno, formado de ferro sólido e níquel. Na crosta terrestre, ocorrem a maioria dos fenômenos, como terremotos, vulcões e tsunamis. É também na crosta terrestre que nós encontramos as rochas e os minerais, que nós chamamos aqui no museu dos frutos da Terra. Então, Larice, essa é a nossa sala Minerais Frutos da Terra. Ah, que lindo, muito legal. Nós aprendemos que existem rochas magmáticas, rochas sedimentares e rochas metamórficas. Você pode explicar para a gente o que vem a ser um mineral? Os minerais são os elementos básicos das rochas que compõem a crosta terrestre. Eles são elementos químicos, inorgânicos, naturais e que têm uma estrutura química cristalina bem definida. Os minerais, além de serem lindos, como você pode ver, Sim, eles são muito importantes para diversos ramos da nossa indústria. Você pode dar algum exemplo, Eduardo, do uso dessas coisas lindas na nossa vida, na indústria? Claro. Aqui nós temos, por exemplo, um exemplar de quartzo. O quartzo é muito usado na indústria óptica. Aqui nós temos a serpentina. A verdinha, né? A verdinha, que é um mineral legal. usado como isolante térmico. Linda. Bom, ali a gente viu o quartzo, né? Muito importante para a indústria. Mas aqui, galera, tem uma coisa que eu acho que vocês vão gostar muito, hein? Explica aí, Eduardo. Pois é, nessas vitrines nós temos as chamadas pedras semi-preciosas ou preciosas. São minerais que são muito apreciados pela sua raridade e a sua beleza. Entre eles nós temos o topázio, o ouro e o diamante, que é o mineral mais resistente da natureza. Galera, isso aqui é um geodo. Um geodo, eles são formações rochosas que quando está bem fechadinho não dá para ver a beleza. Ele parece uma formação rochosa comum, mas quando abre é essa beleza aqui. Pode falar um pouquinho mais para a gente, Eduardo? Geodos são verdadeiras bolhas de gás que se formam dentro do magma. E essas bolhas de gás, cheias de elementos químicos, elas vão resfriando ao longo de milhares de anos, possibilitando a formação desses cristais de grande tamanho e beleza. Esse é um geodo de ametista. Muito legal, né, galera? Vamos conhecer mais o museu? Vamos lá!
Uau, Eduardo! Então agora a gente vai falar um pouquinho dos mares do passado, o que eles têm para contar pra gente, né? Exato, a vida surgiu nos oceanos. E aqui na nossa vitrine nós temos alguns fósseis que mostram os primeiros organismos que viveram nesses mares do passado. E a gente falando em fóssil, né, a gente viu na aula, inclusive, né, de rochas sedimentares, que esses fósseis, eles ficam justamente preservados dentro da rocha sedimentar, não é isso? Exato. Esses fósseis, eles são todos brasileiros e eles são encontrados em bacias sedimentares que mostram ambientes marinhos, apesar deles terem sido encontrados onde hoje é o continente. Isso é muito legal, não é, pessoal? Porque a gente vê um ambiente totalmente terrestre que conta uma vida toda de um mar primitivo. Isso é muito bacana. E o que a gente tem aqui de fóssil? Olha, nós temos animais já extintos, como é o caso dos amonitas, e nós temos alguns animais que existem até os dias de hoje, como, por exemplo, crustáceos, como camarão e caramujos. E, pessoal, é muito legal porque são exemplares de milhões de anos. 120, 130, 150 milhões de anos que estão totalmente preservados dentro das rochas sedimentares. Bom, Eduardo, já que a gente já falou de rocha magmática com aquele geodo lindo da ametista, de rochas sedimentares com os fósseis, a gente tem que falar agora das rochas metamórficas, né? Pois é, aqui a gente tem um exemplar de rocha metamórfica conhecido como ferro bandado. Ele tem quase 3 bilhões de anos. Uau! E quem pode explicar isso melhor pra gente é um geógrafo. Vem cá, Gustavo. Olá, tudo bom, pessoal? Tudo bom? Bom, nessa rocha a gente consegue observar muita história, né? Como ele falou pra gente, bilhões de anos. E nós conseguimos ver que no passado ela foi uma rocha sedimentar. A gente vê as camadas de sedimento que foram formando a rocha quando ela era ainda sedimentar. E aqui a gente vê por essa movimentação aqui, ó, por essa ondulação, a marca de uma dobra. Ou seja, uma rocha metamórfica. Ela sofreu alta temperatura e pressão e foi, ó, amassada, né? Então, é o processo de metamorfismo. Então, a gente vê a dobra. Lembrando, as rochas metamórficas, elas são formadas por altas temperaturas e pressões. A gente vai chamar, então, de rocha metamórfica paraderivada, porque ela foi transformada a partir de uma rocha sedimentar. E outra coisa interessante é isso aqui, ó, que é um dique. Então, a gente teve um falhamento, uma quebra em algum momento, e isso foi preenchido por magma que se solidificou aqui. Então, primeiro se formam os estratos, depois o metamorfismo e, em seguida, a falha e o preenchimento desse dique aqui. Muito legal. E a gente tem outro exemplo aqui de rocha metamórfica? Temos sim, ali do outro lado da sala nós temos o quartzito. Ah, vamos lá olhar? Vamos. A gente viu ali uma rocha metamórfica e aqui nós temos um outro exemplo de rocha metamórfica, que é o quartzito, uma rocha metamórfica formada a partir do arenito, uma rocha sedimentar. E esse quartzito, ele tem, olha, marcas de ondas. Foi encontrado em Minas Gerais. Mais um exemplo de um paleoambiente marinho encontrado hoje nos continentes. Muito legal, não é, pessoal? E conta pra gente, Eduardo, esse aqui é um fóssil de jacaré? Parece, né? Mas, na verdade, esse animal, o Prionosuchus, é um anfíbio que viveu aqui no Brasil há mais de 200 milhões de anos. Ele é mais parente dos sapos e das salamandras do que dos crocodilos. Caramba! E será que existiam outros seres vivos, além de animais, vivendo no passado? Sim, sim, existiam as plantas. E as plantas também são capazes de serem fossilizadas. Aqui nós temos uma representação das primeiras florestas de samambaias e coníferas. Uau, que legal! Aqui nós temos um tronco fossilizado, que você pode tocar nele se quiser. Ah, eu quero.
Gente, ele parece já estar petrificado, né? Sim, ele já se transformou em rocha. Esse tronco é do período Jurássico, já da Caramba. época dos dinossauros. Eduardo, a galera adora dinossauros. Você pode falar um pouco pra gente desse espaço muito legal aqui? Tem muita gente que não sabe, mas o Brasil tem dinossauro e tem muito dinossauro. Aqui na nossa sala, todos esses animais são animais brasileiros, fósseis encontrados em território nacional. Temos dinossauros e outros répteis gigantes que viveram no mesmo período, como os pterossauros e também os crocodilos. Poxa, muito legal, né? Então, galera, ó, só vim aqui visitar para ver isso bem de pertinho, tá bom? Bom, pessoal, e agora a gente vai juntar um pouquinho de ciências com geografia, não é, Gustavo? Isso mesmo, Isabela. Já que a gente viu um pouquinho dos dinossauros, eles ajudaram também a contar a história dos continentes, não é? Exatamente. O que aconteceu? Há muitos e muitos milhões de anos, os continentes eles estavam unidos. Então a gente tem aqui uma imagem, por exemplo, do Gondwana, que foi essa formação aqui que juntou América do Sul, África, Península Arábica, Índia, Antártida e Austrália. Então eles ficaram juntos até cerca de 180 milhões de anos atrás. E aí justamente o fato de encontrar o fóssil do mesmo dinossauro aqui e aqui mostrou que, há algum tempo, o Rio de Janeiro era pertinho de Luanda, na Angola, assim como formações rochosas. Algumas rochas que começam aqui no Brasil, inclusive no Rio de Janeiro, elas terminam lá no continente africano, o que mostra que essas placas se deslizaram e aí levou um tempo para abrir o grande Oceano Atlântico entre os dois. Muito legal, ou seja, os fósseis e as rochas contando a história do nosso passado. Bom, pessoal, a aula vai ficando por aqui, mas a gente quer agradecer ao Eduardo pela sua mediação, a licença para lá de especial do Museu da Geodiversidade e da UFRJ, e lembrando que a gente fez essa opção de gravar separado devido à pandemia, né, para a gente evitar a aglomeração. Eduardo, fala um pouquinho de como os alunos podem conhecer um pouquinho do museu. Bom, primeiramente, muito obrigado pela visita de vocês, foi um prazer. O Museu da Geodiversidade encontra-se fechado por conta da pandemia, e vocês podem acompanhar as nossas informações, nossas notícias, através das redes sociais no @mgeoficial. Então, pessoal, não percam essa oportunidade assim que a pandemia acabar, porque o museu é gratuito. A gente vai ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau!